Irmãos, boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vocês viram que eu estou mais veloz hoje, domingo? Obrigado, Paulinho. O Senhor tem nos guardado, mas eu ainda preciso ficar sentado, que eu estou ainda só com a perna só. Mas logo eu estarei inteiro aí. Irmãos, abra sua Bíblia. Nós, sem mais delongas, eu quero convidar você. Aqueles irmãos que têm nos acompanhado, nós estamos expondo o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, e hoje nós vamos continuar no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, e eu quero pedir que os irmãos acompanhem a partir do versículo 7. É um texto bem conhecido. O Senhor Jesus nos ensina a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, e ela se encontra no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, e eu quero fazer essa leitura para os irmãos acompanhem. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Louvado seja Deus, essa é a palavra do Senhor. Irmãos, eu me lembro, e talvez você que já tenha mais tempo de vida cristã, a década de 90 foi uma década muito marcada por um chamado movimento de batalha espiritual. E talvez, se você se lembra disso, essa década de 90, eu me lembro que ainda neófito ouvia e estava aprendendo muitas coisas, e eu me lembro de muitos livros que encheram as prateleiras das livrarias evangélicas, por exemplo. Eu mencionei, quando há um tempo atrás preguei em Efésios, no capítulo 6, quando falei sobre batalha espiritual aqui na igreja. Eu me lembro do livro do Frank Perret, chamado Este Mundo Tenebroso, que é um livro de ficção e que passou a ser tomado como manual de batalha espiritual. Autoras brasileiras, como a autora Neuza Etioca, ou a autora norte-americana chamada Rebecca Brown, essas autoras, elas tinham teorias semelhantes, e elas traziam eram convertidas egressas de movimentos ocultistas e satanistas. Tá? Talvez eu possa definir dessa forma, a grande falha ou o grande equívoco daqueles ensinos que diziam respeito à batalha espiritual, é que aqueles ensinos estavam muito mais pautados nas experiências que essas pessoas traziam do seu passado com o ocultismo ou com o satanismo, e muito pouco fundamentadas na Bíblia. Naquela mesma década, na esteira desse movimento da batalha espiritual, é possível que você também se lembre, houve um movimento e muitos ensinos que falavam acerca do poder das palavras. Eu particularmente me lembro de ter lido um livrinho de um autor chamado Don Gossett,
e esse livro chamava Há Poder em Suas Palavras. Esse livro, muitas crentes tiveram acesso e leram esse livro. De novo, o grande problema da teoria do Dom Gosset, ou daquilo que ele ensinava, é que havia muito pouco fundamento bíblico e muita influência esotérica. Havia muita influência de uma religiosidade oriental e pagã. E onde é que a gente percebe isso? E talvez até hoje é preciso que você averigue o seu coração e as suas convicções a esse respeito, porque é possível que até hoje você creia dessa forma. Mas o Dom Gosset afirmava que as palavras, elas têm poder em si mesmas, elas são como entidades que, à medida que elas saem da sua boca, elas têm o poder de criar uma determinada realidade ou de repelir uma determinada realidade. Então, é o que nós chamamos de confissão positiva. Talvez outras pessoas se lembrem do livro de um pastor coreano famoso chamado Paul Yong-cho, chamado Quarta Dimensão, ou um outro livrinho chamado A Oração de Jabez, de um autor chamado Bruce Wilkinson. Essa oração de Jabez, ela foi repetida como que um mantra. As pessoas pegavam o livro e repetiam a oração de Jabez, e olha, prestem bem atenção, as pessoas acreditavam que a mera repetição daquela oração atrairia para você bênçãos, atrairia para você dádivas divinas. É como se aquela oração fosse uma chave para acionar a benevolência divina e as bênçãos de Deus para a sua vida. O perigo e o grande equívoco dessa perspectiva, que é muito comum entre nós, irmãos, é que o poder que a palavra tem, está lá em Tiago, a palavra tem poder sim, para ferir, para edificar, mas a palavra em si, ela não é uma palavra criadora. As pessoas acham, por exemplo, que se você repetir determinada coisa com fé, você trará à tona determinada realidade. Isso é esoterismo. Nós acreditamos na vontade soberana de um Deus Todo-Poderoso. E nada acontece se não for do seu querer. Você pode repetir isso 1 milhão de vezes que não vai acontecer. Eu me lembro de uma vez visitar uma pessoa que estava enfrentando um câncer. E eu percebi que na nossa conversa ela evitava de qualquer jeito de mencionar a palavra morte. Ora, eu entendo que quem está lidando com câncer lida com o medo da morte. Mas eu percebia que a motivação de não falar a palavra morte não estava tanto no medo, mas essa mesma pessoa me disse assim, eu não pronuncio essa palavra porque parece que se a gente fala, a gente atrai ela. Percebe? Então o poder da vida na morte está na repetição ou na menção, na mera menção da palavra, ou está naquele que determina o dia que a gente nasce e o dia que a gente morre? Quando a gente olha, por exemplo, para essa oração do Pai Nosso, e é por isso que eu estou dizendo isso, é que a oração do Pai Nosso não pode ser tida, orada ou repetida como se fosse um mero mantra cristão evangélico. O texto, quando semana passada, nós olhamos, Jesus estava enumerando 3 atitudes que são bem características e que definem a piedade cristã. O dar esmolas, o fazer jejum e orar. E aí Jesus faz uma comparação, um contraste. Jesus diz que a gente precisa evitar 2 formas de orar. Uma delas é a hipocrisia do judeu, que achava que na verdade, ele usava a oração para atrair para si a admiração das outras pessoas. E por isso Jesus diz, olha, vocês sobem nos lugares visíveis próximos à sinagoga e fazem belas orações a fim de que os outros os admirem. Jesus repreendeu os judeus. Mas a partir do versículo 7, Jesus traz para nós um outro padrão a ser evitado. O Senhor Jesus diz que quando nós orarmos, nós não devemos
cair ou usar das vãs repetições. O que Jesus chama de vã repetição? É essa mesma tendência de achar que a mera pronúncia repetitiva de determinada palavra vai atrair para a sua vida uma bênção ou uma determinada maldição. Jesus está nos chamando a atenção e nos ensinando a orar de uma outra forma. E aí, logo após Jesus dizer isso, e ele explica, olha, não é a mera repetição que vai trazer para você a dádiva divina. E ele até diz, olha, o Pai Celeste conhece a sua necessidade, antes mesmo que você ore pedindo alguma coisa, ele conhece. Então, antes de nós trazermos algumas lições aqui acerca dessa oração do Pai Nosso, eu tenho 3 considerações preliminares para que você entenda essa oração. E a primeira delas é o seguinte: a oração do Pai Nosso não é uma fórmula para mera repetição. A gente acabou de aplicar esse princípio. Quando você orar o Pai Nosso, você pense, você reflita acerca daquilo que você está orando, para que essa oração não seja uma mera repetição. E é preciso fazer uma observação aqui. Irmãos, o nosso Senhor Jesus, Ele nos instruiu através da parábola da viúva que importunava o juiz e dizia, eu vou aqui bater na casa desse juiz até que ele ouça e julgue a minha causa. Jesus lá no capítulo 18, versículo 1, ele diz que a lição central daquela parábola era orar sem esmurecer. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que nós precisamos orar sem cessar. Romanos capítulo 12, versículo 12, o apóstolo Paulo também diz que nós precisamos ser perseverantes na oração. Jesus não está proibindo a oração constante, a oração persistente. O que Jesus está proibindo é você achar que pela mera repetição de uma determinada oração, você vai acionar o coração de Deus, como se aquilo fosse um abracadabra cristão. Pronto, agora você atraiu a bênção de Deus. Há um segundo princípio que a gente precisa entender acerca da oração do Pai Nosso. E é um princípio fundamental. Para nós orarmos o Pai Nosso, nós precisamos entender que toda e qualquer oração pressupõe uma relação pessoal com Deus, o nosso Pai. Não é assim que o Senhor Jesus inicia essa oração? Pai Nosso, que estais nos céus. Ele é Deus que está nos céus. Ele é Criador dos céus e da terra. Ele é soberano e infinito, todo-poderoso. Criador de todas as galáxias, de todas as estrelas. Um Deus infinito. Mas Ele é nosso Pai. E é por isso que você pode chegar diante dEle e colocar as suas orações diante dEle, através de uma relação pessoal e íntima. Orar, irmãos, é conversar com Deus. Orar é abrir o coração e a alma para o Pai que ouve o Filho que fala. Se você partir desse pressuposto, de que toda oração é uma conversa pessoal com Deus, você vai fugir do perigo de usar de meras e vãs repetições. Paulinho chamou o Gessé para orar aqui à frente. Quando nós oramos aqui à frente, nós não estamos orando para vocês. E é interessante que às vezes a gente fica tão preocupado, né, com as palavras que serão mencionadas. Nós estamos orando para Deus. Ainda é uma conversa pessoal. Portanto, quando você orar, você se lembre que existe um Pai que tem prazer de ouvir as orações dos seus filhos amados. Toda oração, se acompanhada por isso, por essa convicção de que você é um filho de Deus, você não incorrerá no risco das vãs repetições. E por fim, para que você entenda,
uma terceira questão preliminar da oração do Pai Nosso, é que ela parece estar dividida em duas partes. Você vai encontrar 6 afirmações de Jesus, ou 6 petições, digamos assim. As 3 primeiras são tão somente referentes a Deus. E presta bem atenção aqui, Jesus não nos está dando uma fórmula secreta, repito. O que Jesus está nos oferecendo é uma oração comunitária, cheia de princípios que norteiam a nossa vida cristã. A oração que Jesus nos mostra, que nos ensina, a oração do Pai Nosso, nas 3 primeiras afirmações, são tão somente referentes a Deus. É o louvor ao Senhor, é a adoração ao Senhor. E as 3 últimas petições têm a ver conosco. As 3 primeiras, Deus. As 3 últimas, nós. E hoje a gente vai ficar com as 3 primeiras petições aqui, e a primeira delas que nós vamos aprender, o que Deus quer dizer com isso é: santificado seja o teu nome, lá no versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Deixa eu tentar te explicar o significado do que Jesus está nos ensinando da seguinte forma. Quando a cultura hebraica, ela tem uma preocupação muito grande e há um significado muito importante quando pais dão nome aos seus filhos. Eu percebo que na nossa cultura brasileira, nós escolhemos os nomes pelo encantamento pelo nome. A gente gostou, interessante, soou bonito. Lá em casa a gente olhou os significados dos nomes, eu achei interessante olhar o significado. Mas tem uma história que eu nunca me esqueci. O meu irmão é médico e um dia ele pegou um prontuário, e eu não lembro se ele ou um colega dele, mas ele que me contou essa história. Pegaram um prontuário, estava no hospital e de repente foi chamar o paciente e então o doutor disse: Walt Disney! Walt Disney! Ninguém respondeu. Walt Disney. De repente uma mãe falou: doutor, é o Walt Disney, é o meu filho. Achou bonito. Vou colocar o nome do meu filho. Eu me lembro da minha mãe me contar que a minha avó, uma senhora muito simples, semi-analfabeta, interior de Minas Gerais, a primeira vez que ela viu ali, ouviu numa rádio, ouviu num recorte de jornal, não me lembro, mas ela viu o nome, ela disse assim: vou colocar o nome do meu primeiro filho. Vai se chamar Saint-Clair. 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 Providência divina, o meu avô disse: de jeito nenhum, vai chamar José. Ouviu o nome, gostou, soou bonito. E muito embora Saint-Clair, né? Vou colocar o nome do meu filho assim. Irmãos, a cultura judaica ela era muito diferente. Os nomes sempre estão intimamente atrelados ao significado. Eles, de alguma forma, representam o que a pessoa é, o que a pessoa faz, ou uma convicção desta pessoa. O pai, quando coloca o nome, pensa nisso. A gente tem exemplos bíblicos que são tão conhecidos como, por exemplo, Abraão, que significa pai de uma multidão. Jacó, aquele gêmeo que nasceu pegado no calcanhar do seu irmão, o seu nome literalmente significa aquele que pega no calcanhar. Ou Moisés, que recebeu o nome assim que foi tirado das águas, porque esse é o significado do seu nome. Irmãos, quando o Senhor Jesus afirma e nos ensina a orar dizendo: santificado seja o teu nome, Martin Lloyd Jones explica de uma forma muito clara essa afirmação de Jesus. Ele afirma que o nome de Deus representa o próprio Deus. O nome significa o que está envolvido na pessoa de Deus. O que nos foi revelado acerca de Deus. Significa Deus em todos os seus atributos. Deus em tudo quanto Ele é em si mesmo. Deus em tudo quanto Ele tem realizado e continua realizando. Portanto, dizer santificado seja o teu nome é uma expressão de louvor,
de quem diz: reverenciado seja o nome de Deus, honrado seja, louvado seja o nome de Deus. R.T. France, um comentarista que escreve um comentário sobre o Evangelho de Mateus, ele explica que o nome de Deus, já sendo santo, ele afirma que quando nós fazemos essa oração, santificado seja o teu nome, nós também estamos desejando que as pessoas reconheçam a santidade de Deus e que prestem a ela reverência. Irmãos, é por isso que o mandamento nos ensina a não usar o nome de Deus em vão, porque o nome de Deus está atrelado à pessoa que Ele é. É por isso que os salmos nos convidam, dizendo: salmodiai ao Senhor, vós que sois os seus santos, dai graças ao seu santo nome. Salmo 30, versículo 4. Ou, alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Salmo 97, versículo 12. É por causa da santidade do nome de Deus que o profeta Ezequiel, leia o livro do profeta Ezequiel, você vai perceber uma quantidade enorme de vezes que o Senhor defende o seu próprio nome e a santidade do seu nome. Olha o que diz esse texto maravilhoso lá do capítulo 36 de Ezequiel. Em chegando as nações, para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois dele se dizia: são estes os povos do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Diz a palavra, continua o texto dizendo: mas eu, diz o Senhor, mas eu tive compaixão do meu nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome. Ezequiel 36, 20 a 23. Deus sai em defesa do seu próprio nome, porque o nome dele representa quem ele é, e ele é Deus santo e grande, e por isso quando a gente chega diante dele, a gente começa dizendo: santificado seja o nome de Deus. A segunda afirmação, a segunda petição desta oração é: venha o teu reino. Versículo 10. Você encontrará nos evangelhos a expressão várias vezes: reino de Deus, reino dos céus. Você já parou para pensar o que é um reino? O reino é o lugar do governo. O reino é o espaço do exercício da soberania real. Para ser bem redundante, é o lugar onde o rei reina. Os cidadãos de um reino estão debaixo da autoridade do rei, estão submissos às leis desse Deus, deste rei. Você lembra João Batista, que precedeu a Cristo e que veio preparar o caminho? A pregação de João Batista era veemente, de quem dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 2. Irmãos, há uma coisa muito curiosa quando a gente lê o Evangelho e às vezes passa despercebido. Jesus anuncia o reino sob duas perspectivas. Jesus anuncia o reino inaugurado. Quando você olha, por exemplo, o texto do Evangelho de Mateus, logo depois da tentação de Jesus, Jesus diz: o reino é chegado. Ou quando o Senhor Jesus expulsa demônios e os fariseus questionavam: é sob o poder de quem? Será que é sob o poder de Beelzebul que ele faz isso? Jesus está dizendo: se é pelo poder de Deus que eu faço isso, o reino de Deus é chegado. Jesus afirma que a sua vinda, a sua encarnação neste mundo é a inauguração do reino de Deus. E aqui eu preciso fazer um parêntese para você que vai celebrar o Natal nessa semana. Por favor, não se esqueça que o Natal só existe e que eu e você estamos aqui porque um dia um bebê se deitou naquela manjedoura.
Porque um dia Deus se fez gente, assumiu a forma e corpo humano, viveu nesse mundo. Da manjedoura foi para a cruz, da cruz para o túmulo, do túmulo para a destra de Deus Pai. Você vai celebrar o Natal? Você vai comer um Chester? Você vai reunir com a família? Você vai trocar presentes? Ok, sem problema. Mas, por favor, não deixe de fora a razão única do nosso Natal. Jesus Cristo, Emanuel, Deus encarnado. Quando Jesus vem a esse mundo, ele diz: o reino é chegado. Mas há uma outra perspectiva do reino. A perspectiva de um reino que ainda virá. Você percebe que quando Jesus vem a esse mundo, ele diz que o reino é chegado, mas nós percebemos que esse reino ainda não foi estabelecido na sua plenitude. Como nos ensina a parábola do grão de mostarda, esse reino vai crescendo, 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 e crescerá até o dia da consumação. É o que nós chamamos da tensão entre o já e o ainda não. O reino de Deus já está aqui, mas o reino de Deus ainda virá na sua plenitude. O apóstolo Paulo sabia disso quando escreveu em 1 Coríntios 15, afirmando: e então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e o Pai, quando houver destruído todo o principado, e bem como toda potestade e poder. Então o que Jesus quer nos ensinar com essa oração? Primeira coisa importante, que eu preciso orar, desejar e almejar o reinado de Cristo. Para que esse reinado cresça, que esse reinado seja estabelecido nos nossos corações. Venha o teu reino, Senhor. Como cidadão desse reino, eu preciso desejar. Quando eu faço a oração do Pai Nosso, eu tanto desejo que esse reino cresça entre nós, quanto eu levanto os meus olhos para o estabelecimento pleno desse reino na volta do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu preciso fazer um outro parêntese que é muito importante. Nós vivemos num tempo que a igreja evangélica, há muitos anos, parou de desejar o ainda não, a volta plena de Cristo. E a gente só quer saber do aqui e agora, das bênçãos presentes na vida. A gente parou de cantar o céu. A gente parou de almejar a volta de Cristo. A gente canta que nós queremos as bênçãos do aqui e agora. Há alguns anos atrás, tinha uma música terrível que dizia: restitui, eu quero de volta o que é meu. O que é seu? Seu é a condenação para o inferno. Mas Jesus é bondoso e misericordioso e Ele te deu algo melhor pelo derramamento do seu sangue. E a gente pouco canta: um dia lindo almejo e eu encontrar. Vocês lembram que a gente cantava assim? Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. A gente cantava: ao que está assentado num trono, Maranata, vem Jesus. Quando você fizer a oração do Pai Nosso, deseje no seu coração que o reino venha nos nossos dias e que o Senhor adiante a sua volta, porque os dias são tão maus. Mas há uma segunda coisa muito importante nessa oração. Quando nós afirmamos: vem o teu reino. E aqui eu preciso chamar a sua atenção para a sua responsabilidade enquanto cidadão desse reino. Deus deu a você, enquanto cidadão desse reino, o privilégio e a responsabilidade de ser um embaixador desse reino. Você tem a responsabilidade de representar esse reino onde quer que você for, manifestando os seus valores,
através da proclamação desse reino, através da vida encarnada desse reino, dos seus gestos, dos seus atos, da sua vida obediente ao Rei que reina. Deus nos deu esse grande privilégio. E perceba que, de alguma forma, a responsabilidade de que o nome de Deus seja santificado, ela também pesa sobre você. O apóstolo Paulo exortou aqueles através dos quais o nome de Deus é desonrado. Portanto, quando a gente diz santificado seja o teu nome, eu tenho um peso de responsabilidade para honrar e glorificar esse nome. Ou quando eu oro, venha o teu reino, eu tenho um peso de responsabilidade sobre a minha vida. Porque o reino de Deus se manifesta nesse mundo louco. Quando uma vida se rende ao senhorio de Cristo. O reino se manifesta quando o perdão é concedido. O reino se manifesta quando Deus destrói as paredes de separação do racismo perverso, diabólico. O reino de Deus é manifesto quando as nossas diferenças evaporam e tão somente a regra ou os valores que nos unem faz-nos iguais como irmãos em Cristo Jesus. Não há judeu, não há grego, não há livre, não há escravo. Somos uma família em Cristo Jesus. O reino de Deus é manifesto quando isso acontece. O reino de Deus se manifesta no exercício da misericórdia para com o necessitado. O reino de Deus se manifesta quando os seus valores são vividos, expressos, através da minha vida e da sua vida. Dia 10 de dezembro de 2000, e eu escrevi um texto sobre isso. Esse ano foi tão difícil, quase passou despercebido e eu nem me lembrei no dia, essa é a verdade. Dia 10 de dezembro do ano 2000. Eu estava no púlpito dessa igreja, cercado de presbíteros e pastores que, pela imposição de mãos, me ordenaram ao sagrado ministério. Eu tinha, do alto dos meus 23 anos de idade, assustador, né? Irmãos, de lá para cá, eu posso afirmar para você que houve dias e momentos extremamente difíceis. Lágrimas foram derramadas, lutas imensas fizeram parte desses 20 anos, momentos os mais diversos e difíceis, fruto do meu próprio pecado e fruto do pecado dos outros também. Mas uma coisa eu preciso reiterar a você, muito mais do que momentos difíceis. Eu experimentei, vi, apalpei, percebi, senti a manifestação desse reino na minha vida e na minha casa inúmeras vezes. Foi no meio da comunhão deste povo que é representante desse reino que eu encontrei amor desinteressado, que eu encontrei gente que cuidou de mim e da minha família. Eu encontrei a manifestação do reino em abraços tão sinceros e apertados.
dia 29 de outubro, no culto fúnebre da minha mãe, eu perdi a conta de quantos gestos afetuosos foram oferecidos a nós. O reino estava ali. Venha o teu reino. Nas horas mais difíceis eu encontrei compaixão e misericórdia através de mãos estendidas. Eu encontrei conselho sábio para as horas confusas e para as decisões difíceis. Foi no reino de Deus que eu encontrei amigos mais chegados que irmão. Tudo isso eu encontrei como manifestação do reino de Deus. E é por isso que a gente precisa orar. Venha o teu reino. Porque quando o reino se manifesta, Deus se faz muito mais concreto entre nós. E você e eu somos responsáveis pela expansão desse reino. Aceita esse desafio? Topa essa honra e esse privilégio? Eu peço a Deus outros 20 anos. Aí vai dar quanto? 60. Aí depois mais 10, aí eu não sei se dá mais. Quantos Ele quiser. Porque é bom demais ser cidadão desse reino. E a gente termina com essa primeira parte da oração do Pai Nosso, afirmando: seja feita a tua vontade. Versículo 10. Essa afirmação e essa oração, ela é consequência, ela é derivação das duas primeiras. Quem deseja que o nome de Deus seja santificado, e quem ora, venha o teu reino, orará: seja feita a tua vontade. Você tem coragem? Por favor, quando você fizer a oração do Pai Nosso. Essa oração é difícil. Porque são tantas as vezes que eu prefiro que a minha vontade permaneça. Porque às vezes a vontade de Deus me leva para caminhos que eu não quero ir. A vontade de Deus me faz optar pelo perdão. Me faz optar pelo caminho da milha a mais. Mas eu preciso dizer: seja feita a tua vontade. Essa é a oração do Pai Nosso. Essa oração não é fácil, porque quem ora e quem faz essa oração pressupõe submissão total. Essa oração pressupõe entrega, abnegação. George Miller, eu não sei se você já ouviu falar de George Miller, foi um evangelista muito conhecido na Inglaterra, em Bristol, na Inglaterra. Ele morreu em 1898. A sua história, ele faz parte dos heróis da fé modernos. E George Miller foi um homem de Deus, conhecido por sua fé e por sua fidelidade ao Senhor. Olha a oração de George Miller, abre aspas. George Miller orou assim: houve um dia em que morri totalmente, morri para George Miller e as suas opiniões, preferências, gostos e vontade. Morri para o mundo, sua aprovação ou censura. Morri para a aprovação e condenação dos meus próprios irmãos e amigos. E desde então, tenho me esforçado tão somente para ser aprovado diante de Deus. Morri. Paulo disse isso. Logo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Você é capaz de fazer essa oração? Seja feita a tua vontade? Mas não para por aí, a Bíblia diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa vontade de Deus, o desejo de que essa vontade seja feita, assim na terra como nos céus,
Tanto é o desejo de que a vontade de Deus se expanda entre nós, como, de novo, esse olhar para o amanhã, para aquele dia que virá. Aquele dia, então, que os céus e a terra se farão um. Na Nova Jerusalém, na cidade que desce dos céus. Nesse dia, a vontade de Deus será plena, cabal, totalmente estabelecida entre nós. Seja feita a tua vontade. Me faz olhar para esse dia em que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, para esse dia em que estaremos com Ele face a face. Esse dia que Ele brilhará diante de nós, como o sol ao meio-dia, onde nós estaremos diante dEle, para todo sempre, e sua vontade será plena, gloriosa, e obedecida por todos aqueles que estiverem e tiverem o privilégio de estarem na presença do Senhor. Louvado seja Deus por isso, amém? Eu queria convidar você a, junto comigo, fazer a oração do Pai Nosso. Não como mera repetição, não como vã repetição, mas como oração que é fruto da sua convicção. Por conta das muitas versões, há pequenas diferenças de tradução, eu coloquei ali, para a gente fazer juntos essa oração. Você pode me acompanhar nessa oração, todos nós, dizendo assim, vamos ficar em pé? Vamos orar juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode assentar-se. Louvado seja Deus por sua palavra e pelas lições preciosas que ela nos traz. Nós vamos encerrar o nosso culto, receber a bênção do Senhor, e eu peço a você 3 minutinhos, eu tenho 2 avisinhos aqui para te dar, tá bom? E aí, então, o coral, tem mais um, não, já foi, né? Estou perdido aqui, o joelho me faz delirar, então tá bom. Você topa ficar em pé de novo? Desculpa, mandei você sentar, pedi para você sentar, vamos ficar em pé de novo? Nós vamos orar, receber a bênção do Senhor, e você se assenta só 2 minutinhos, que eu quero dar um aviso para você. Celebre o Natal de Jesus Cristo essa semana. Celebre um menino que nasceu, o Cristo vivo, que veio para te dar perdão. Celebre aquele que veio para a manjedoura, que viveu uma vida humilde, que serviu a Deus e foi perfeitamente obediente. E por isso o seu sacrifício foi aceito por Deus. É por isso que eu posso dizer para você um Feliz Natal, no Natal de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar a Deus. Pai querido, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor veio para a manjedoura, fez-se gente, encarnou, o Deus eterno tomou lugar no útero de Maria, teve como seu primeiro berço a manjedoura, cresceu em graça e estatura e foi perfeitamente obediente ao Pai, morreu a terrível morte de cruz, morreu no meu lugar,
para que eu recebesse vida em lugar de morte, para que eu recebesse esperança. Da cruz foste para o túmulo, e do túmulo ressuscitaste, e hoje assentas à direita de Deus Pai e governa esse mundo soberanamente. Louvado seja o teu nome. Abençoa cada um de nós, Pai nosso, que estás nos céus e está bem aqui em nossos corações, através da habitação do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Recebei a bênção, irmãos, e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e as doces e vivas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre você e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Aleluia. Amém.